E se uma das histórias mais, assim, fundamentais da humanidade, aquela que é a base de tudo que a gente entende por pecado, por culpa, e se essa história tivesse sido, na verdade, mal compreendida desde o início? E se por trás daquela imagem de uma fruta proibida existisse um segredo, um que não tem nada a ver com um erro, mas sim com o exato momento em que a consciência humana nasceu? Pois é, essa é a premissa central que a Cabala, a mística judaica, guardou por séculos. A ideia de que o que a gente chama de pecado original, na verdade, não foi um erro moral, foi um evento cósmico, um tipo de colapso interno, sabe? Algo que aconteceu dentro da própria consciência. Ok, então, vamos começar a desvendar isso. Para a gente entender essa perspectiva, a primeira coisa é esquecer o que a gente aprendeu sobre o cenário. O Jardim do Éden, nessa visão, não é bem o que contaram pra gente. Não é um lugar no mapa, de jeito nenhum. É mais como um mapa da nossa própria alma. E olha, essa pequena distinção muda absolutamente tudo. A visão tradicional pintou para a gente a imagem de um lugar físico, né? Um paraíso terrestre. Mas na Cábala, o Éden é um estado vibracional. Pensa nisso, sei lá, como uma frequência de rádio, uma sintonia perfeita, uma ressonância total com a fonte de toda a criação. E essa fonte, na Cabala, tem um nome: En Sof, o infinito. É o estado primordial, sabe? Antes de existir tempo, antes de existir espaço, é de onde tudo, absolutamente tudo, inclusive a alma, emana. Como uma vibração de pura luz. É o nosso ponto de partida antes mesmo da história toda começar. Certo, então o ponto crucial é este. Se o cenário é simbólico, é lógico que os personagens e todos os outros elementos também são. Então agora a gente vai decodificar as peças centrais desse drama cósmico. Vamos tirar eles da história e trazer para dentro da gente, como forças internas. E é aqui que a coisa fica fascinante de verdade. Adão e Eva, eles não são vistos como as duas primeiras pessoas. Nada disso. Eles representam as polaridades que existem dentro de cada alma. Pensa assim: Adão é o princípio masculino, a vontade, a energia de dar. E Eva é o princípio feminino, a recepção, o desejo de receber. E lá no Éden, nesse estado de consciência, essas duas forças viviam em equilíbrio perfeito. E bem no centro desse estado de consciência, a gente tinha as duas árvores. De um lado, a árvore da vida, que é o símbolo da conexão direta, sabe? O fluxo de energia da fonte que nunca para. E do outro lado, a árvore do conhecimento. E essa representa o ponto de fratura. É o momento exato em que a consciência para de ver a unidade das coisas e começa a dividir o mundo em opostos. Bom e mal, certo e errado, eu e o outro. Agora a gente chega na figura talvez mais controversa e com certeza a mais mal compreendida de toda essa história, a serpente. E é aqui que a gente vai ver como ela está totalmente ligada ao nascimento daquilo que a gente hoje chama de ego. A gente se acostumou a ver a serpente como um demônio, né? Mas o nome dela em hebraico, Nahash, vem da mesma raiz de palavras como brilho, vibração. Para Cábala, a serpente não é um mal. Ela representa a própria energia da força vital, o poder de criar, de manifestar as coisas. Era uma força neutra, sagrada e extremamente poderosa. Então, o que foi a tal queda? Bom, foi um processo interno, uma virada de chave na consciência. Funciona assim, ó. Primeiro, o desejo de receber se torna autônomo. Ele se separa da vontade de compartilhar. Isso por si só já inverteu o fluxo da energia divina. Aí a consciência se contrai, ela encolhe na ideia de um eu separado. E pronto. A partir daí nasce a dolorosa ilusão da separação. E aquela promessa da serpente, sereis como deuses. Ela resume perfeitamente a ilusão do ego. É a crença perigosa de que a gente pode ser criador sem estar conectado com a fonte. De que dá para ter o poder de criar, mas sem o amor que sustenta essa criação. Essa ideia, essa é a raiz de todo o sofrimento humano. E as consequências dessa mudança toda na consciência? Bom, elas nos levam ao que a gente chama de exílio. Mas, de novo, não é aquilo que a gente imagina. Não foi uma expulsão para algum lugar longe. Foi uma prisão, só que dentro da própria mente. Pensa naquela pergunta: quando a voz divina chama Adão, onde estás? Não é uma pergunta de GPS, né? Não é sobre localização. É um chamado espiritual. É a fonte perguntando para a consciência humana
onde foi que você se perdeu de si mesma. O exílio não foi para fora do jardim, foi para dentro de uma visão quebrada de quem a gente é. E o que impede a gente de voltar? A famosa espada flamejante. E o que ela é? Um símbolo da nossa própria mente. São os pensamentos que vêm do medo, o julgamento constante de certo e errado e, principalmente, essa sensação que não vai embora de que existe um eu aqui e todo o resto está lá, separado. Mas, olha que incrível, a história não termina no exílio. A Cabala traz um conceito muito bonito e poderoso chamado Tikkun, significa retificação ou reparo. A ideia é que a jornada humana não é um castigo, é um processo com um propósito claro, que é curar essa separação. Cada dor, cada alegria, tudo é uma chance de restaurar a unidade original, de retificar a alma. E com isso, a gente chega na parte final, que é talvez a mais importante de todas, o caminho de volta. Agora a gente vai entender como a própria causa da queda se transforma na chave para a nossa redenção. E aqui está a bela ironia divina de toda essa história. A mesmíssima coisa que causou a separação, ou seja, o despertar da consciência, o conhecimento, é a única ferramenta que a gente tem para o nosso retorno consciente. O veneno é um antídoto. E essa ideia muda tudo. A jornada espiritual, então, não é sobre pagar por um pecado, ou ficar buscando salvação de alguma força externa. É sobre despertar de uma ilusão. É um processo de lembrar da nossa verdadeira origem, da nossa natureza divina. Certo, mas como a gente lembra? Na Cabala, a fé não é acreditar em alguma coisa, é se tornar essa coisa. Eles chamam de coerência vibracional. E isso acontece quando os pensamentos, o coração e as ações entram na mesma sintonia, na mesma vibração da fonte. Nesse momento, a gente para de tentar e simplesmente se torna um canal para a criação fluir. E para fechar, uma ideia que é transformadora, que vem do Zohar. O objetivo final nunca foi fugir desse mundo para voltar para um paraíso perdido. A nossa verdadeira missão, o nosso propósito, é manifestar esse estado de unidade, de harmonia, aqui e agora. É usar todo esse conhecimento que a gente adquiriu para conscientemente trazer o Éden para a Terra.